A sensação que muitas pessoas têm é que uma ideia surge de repente, como se viesse num momento inesperado, como no banho, numa caminhada, ou até quando você tá quase desistindo do problema. Mas será que é assim mesmo? Oiê, eu sou a Sabrina e seja muito bem-vindo à sua segunda mais inteligente. Aqui, toda semana a gente fala de um assunto que mudou a forma como eu penso e que eu também acho que vai mudar a sua. Então já aproveita, pega o seu café e bora começar, porque a gente tem muita coisa pra conversar. A ciência cognitiva e a neurociência mostram que raramente as ideias surgem do nada. Elas surgem de conexões, e sendo mais específica, de conexões entre experiências, memórias que são armazenadas no cérebro. E o cérebro, ele funciona muito mais como um sistema de recombinação. Isso porque ele pega elementos que já existem, como lembranças, informações e emoções, e começa a conectá-los de maneiras novas. E a cada experiência que você vive deixa registros no seu cérebro, e é exatamente por isso que a experiência importa tanto para a criatividade. Esses registros, eles não são armazenados como fatos isolados. Eles são armazenados com o contexto que eles aconteceram. O ambiente que aconteceu, as emoções envolvidas, os estímulos sensoriais e até o seu estado mental naquele momento. E essas memórias, elas ficam distribuídas em redes neurais. E quando você começa a pensar em algo novo, o cérebro começa a ativar partes dessas redes. E às vezes ele ativa duas memórias que não estariam relacionadas. E é nesse encontro que uma ideia pode surgir. E uma forma muito simples de entender como as ideias surgem no nosso cérebro é utilizando o filme Divertidamente, onde vemos várias emoções trabalhando em conjunto para controlar na mente as decisões e lembranças da personagem principal. O funcionamento da criatividade no cérebro é um pouco parecido com isso, já que não existe uma única área responsável pelo surgimento das ideias. No filme, as memórias aparecem encapsuladas, onde cada cápsula guarda as memórias e experiências que ela viveu naquele momento. Algumas dessas memórias são mais importantes, então elas acabam formando as ilhas das personalidades, como a ilha da família e a ilha da amizade. E essas ilhas são construídas com todas essas memórias relacionadas a esse tema. E quanto mais experiências a personagem principal viver relacionada àquele tema, mais a ilha vai crescer e se fortalecer. E no nosso cérebro acontece algo muito parecido, já que as nossas memórias, elas não ficam armazenadas de forma isolada, como arquivos separados. E elas são organizadas em redes de associação. Então lembranças e memórias que são relacionadas podem se conectar. Então imagina que dentro daquele tema existe uma grande rede, onde cada memória é um pontinho. E quando elas são conectadas, elas fazem uma ligação. E é exatamente nessas conexões que muitas ideias surgem. E em certos momentos, o nosso cérebro começa a acessar essas redes de memória e explorá-la, acessando lembranças e experiências passadas para formar novas conexões. Esse processo está ligado ao que os cientistas chamam de Default Mode Network, que é uma rede que ajuda o cérebro a acessar memórias e formar conexões entre elas. Já que essa rede costuma ser ativada quando nós estamos refletindo, lembrando de algo ou simplesmente com a mente vazia. Só que assim, no cérebro também existe uma outra rede responsável por avaliar essas ideias, analisando se essa ideia faz sentido, se ela é útil ou se ela precisa ser melhorada. E essa outra rede que vai transformar a ideia inicial em algo mais estruturado se chama Executive Control Network. E com base nesse processo que ocorre a formação de uma ideia no nosso cérebro, pesquisas recentes demonstraram que a geração de ideias pode ser compreendida como resultado de processos cognitivos e neurais específicos. Então uma pessoa que trabalha com design gráfico, por exemplo, ela pode lembrar de uma textura que ela viu num quadro e ter uma ideia. Ou um pesquisador que pode conectar um conceito científico a uma observação feita em outro momento. Você entendeu como uma ideia não surge do nada, mas sim da conexão de duas experiências que estavam armazenadas no cérebro? E a neurociência tem um nome para isso. Ela chama de processo de associação. E esse processo acontece quando o seu cérebro não está concentrado em uma atividade específica. Então, por exemplo, você poderia estar caminhando ou olhando pela janela e esse processo estaria acontecendo. Já que são nesses momentos que o cérebro começa a acessar as memórias, simular cenários e explorar a associação de algumas ideias. Só que gerar associações não é suficiente, porque para que uma ideia se torne útil, ela precisa ser avaliada e organizada. E é aí que entra a rede executiva que está ligada ao córtex pré-frontal. A criatividade não é apenas a imaginação livre, ela depende da associação desses sistemas diferentes no cérebro. Um que gera a possibilidade e o outro que avalia e organiza essas ideias. E o mais interessante é que esse equilíbrio explica algo muito curioso, como muitas vezes uma ideia surge quando paramos de forçar o pensamento, já que quando estamos extremamente focados, é o sistema de controle cognitivo que começa a dominar o cérebro. E aí ele analisa, corrige e descarta rapidamente aquilo que parece estranho ou incoerente. Só que esse filtro ele é útil para resolver problemas lógicos, mas pode ser um bloqueio quando a gente está tentando ter uma ideia criativa. E para que a gente consiga fazer a conexão entre memórias, o nosso cérebro precisa estar num estado mais relaxado e mais flexível. E nesse estado conseguimos ativar memórias distantes ao mesmo tempo e aumentar as chances de novas conexões entre elas. Mas calma, eu vou te dar um exemplo. Sabe naquele momento, antes de dormir, que uma ideia surge? Isso acontece porque você está num momento de descanso mental. E não é porque o cérebro parou de pensar, mas porque ele começou a pensar de outra maneira. Então, já que o seu cérebro está num estado mais flexível, ele vai conseguir conectar as experiências, já que cada experiência que você vive aumenta o repertório de elementos que o cérebro consegue recombinar. Quanto maior
maior a diversidade de experiências, conhecimentos e estímulos, maior o número de possíveis conexões. Já que ideias novas nascem do encontro de coisas que você já viveu, aprendeu e observou. E a criatividade não é uma questão de talento, ela também é uma consequência do repertório que você construiu ao longo do tempo. E talvez a melhor maneira de você ter novas ideias não seja pensar mais, e sim viver mais, observar mais, se expor a experiências diferentes, porque cada experiência será uma nova pecinha que o seu cérebro vai poder conectar no futuro. E eu acho que depois desse vídeo você concorda comigo que criatividade não é criar algo do nada, mas sim conectar coisas que já existem de uma forma que ninguém conectou antes. Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima segunda. Beijos!